Oi pessoal, eu sou o Alessandro. Esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, Gibiteria de São Paulo, que é uma grande parceira aqui do canal e que ajuda demais o Ministério, dá uma força aqui, dá uma força também lá ao Universo HQ. O link para a Comic Boom tá na descrição do vídeo, caso você queira conhecer o trabalho deles, que é realmente muito bom. Mas vamos ao assunto do vídeo. A Panini nos últimos anos, ela vem atendendo a pedidos que foram feitos durante muito tempo. A galera sempre pedia que saia tal título, a Caçadores, que saia, sei lá, o Lucifer do Mike Carey. O pessoal pedia várias coisas, né? E bom, a Panini tem lançado muita coisa que foi bastante pedida. E claro que algumas coisas saem em formatos que o pessoal curte, outras coisas saem em formato que a galera não apoia tanto, são decisões da editora, mas o fato é que as coisas têm saído, e têm saído com uma certa velocidade. Tem chegado ao fim, enfim, é um momento interessante. Um dos títulos que era pedido com bastante frequência é esse aqui, X-Factor, ou X-Factor, do Peter David. Bom, para ser justo, o Peter David teve duas grandes fases no X-Factor, uma nos anos 90, uma nos anos 2000. Ao meu ver, quando o pessoal pediu o X-Factor, o pessoal pedia dos anos 2000 principalmente, porque nunca teve conclusão aqui no Brasil, nunca chegou até o final, tem várias histórias inéditas. Mas eu acho que a Panini fez certo buscando lançar tudo. Na prática serão 3 ônibus, um com a fase dos anos 90, que é esse aqui, e outro com a fase dos anos, outros 2 com a fase dos anos 2000. Vamos lá, vamos situar melhor a galera. A fase do Peter David, ela dura de X-Factor 70 ou 71, depois eu explico um pouquinho melhor isso, até X-Factor 91. Isso vai de 1991 a 1993. Essa é a primeira fase. A fase já dos anos 2000, ela começa com a minissérie do Madrox, do Homem Múltiplo, e ela segue com um título mensal, que começa do número 1, que vai de 2006 a 2013. Como eu disse, 3 ônibus. Mas vamos falar desse aqui, que é o objeto do vídeo. Nesse aqui nós temos X-Factor, do número 370 ao 392. Por que eu disse que há uma certa... A gente pode dizer, a fase começa no 370, no 371, por quê? O Peter David ele escreve o número 370, mas o número 370 ele é uma espécie de epílogo da fase anterior para fazer a transição para a fase seguinte, com os novos personagens, com a nova equipe, no 371. Então o Peter David começa no 370, mas a cara do título ele só dá o número 371. E vai até 391, mas esse encadernado, esse ônibus, vai até o 392, porque o número 392, que já é escrito por outros autores, ele traz o encerramento de uma ideia, né? Traz o fechamento de uma ideia que o Peter David tinha apresentado durante o seu run, né? Durante a sua fase. Mas nós não temos só o título X-Factor, temos os anuais, né? Nós temos os anuais 7 e 8 de X-Factor, nós temos trechos dos anuais 5 e 6, e nós temos Novos Mutantes anual 6. E também temos o Hulk 390 a 392. Por que nós temos essas histórias do Hulk? Porque elas estão em conexão com a história do X-Factor. Elas formam uma história só com edições do X-Factor. Mas não só isso, né? Essas são as do Hulk. As outras edições elas trazem histórias que o Peter David teria escrito com um grupo, mas antes da sua fase, no próprio grupo. Acho que é a decisão acertada de compilar tudo no ônibus, né? Mas vamos lá, o que é o X-Factor? Para situar vocês, X-Factor ele foi um título que surgiu ainda nos anos 80, quando a Jean Grey voltou à vida. E a ideia foi reunir os X-Men originais. Já havia uma outra equipe de X-Men, e os X-Men originais são reunidos num conceito muito doido. Eles fingem que são caçadores de mutantes para, na prática, ajudar mutantes. Essa fase durou do número 1 ao 69. Número 70, o número de transição. No número 71 começa a fase do Peter David, que traz um conceito completamente diferente, que é a ideia de um grupo mutante
patrocinado pelo governo federal para lidar com situações mutantes, né? Eles são funcionários públicos, essa nova equipe do X Factor. Já nos anos 2000 nós vamos ter uma espécie de histórias de detetive, histórias de investigação, mas isso é um papo para os ônibus que vão vir à frente. Enfim, aqui nós temos um grupo que vai suceder a Força Federal, que era um grupo também de mutantes ligados ao governo, só que esses mutantes eram vilões. Então a ideia é tentar agora com pessoas que não são vilões. E a equipe vai ser o Homem Múltiplo, o Fortão, a Lupina, o Mercúrio, a Polaris e o Destrutor. Tá aqui, ó, a capa já mostra para vocês. E o Peter David ele vai apostar muito, eu vou mostrar para vocês os desenhos enquanto falo, na interação entre os personagens. Ele aposta muito nisso, na interação entre esses personagens. E a equipe, ela não se conhece inicialmente. Vou tirar isso aqui, tem essa sobrecapa aqui, acho que vai ficar mais fácil manusear o ônibus tirando lá. Mas a equipe não se conhece inicialmente e eles vão forjando seus laços, vão criando sua amizade, né? Isso progressivamente. E as interações vão sendo muito engraçadas. Inicialmente, a série tem uma pegada de sitcom. É bem isso mesmo, essas comédias de situação, só que com super-heróis. E é realmente engraçado. As personalidades, elas são bem marcadas, as interações são bem construídas. E, assim, a personalidade dos personagens, ela é trabalhada, as personalidades são trabalhadas aos poucos, assim. E muito bem. A ideia é que há muito mais nos personagens do que aquilo que aparece no primeiro momento. Há muito mais nos personagens do que os papéis que eles desempenham na equipe. E progressivamente o Peter David ele vai mudando o tom do título. Nós vamos saindo de uma pegada de sitcom para uma pegada de drama psicológico. Conforme os personagens vão sendo aprofundados, nós vamos vendo que por baixo das gargalhadas há muita tristeza, há uma tristeza profunda. Todos os personagens possuem feridas psicológicas, alguns deles têm traumas que são bem sérios. E há toda uma edição, que é a edição de número 87, que é dedicada a isso. Essa edição, minha gente, ela é uma preciosidade. É de longe a melhor edição do Peter David no título, assim, de longe. E olha que o Peter David tem algumas edições muito boas. O título como um todo é muito bom, mas há algumas muito boas. O que nós temos nessa edição 87? São os personagens do X Factor indo à terapia. Então, estou procurando aqui para mostrar para vocês, são os personagens da equipe, eles indo à terapia e nós vemos a sessão de terapia de cada um deles. Assim. E eles vão se revelando para o psiquiatra, para o psicólogo e nós vamos vendo como eles realmente são. Cara, é uma das melhores histórias com o Mercúrio, por exemplo. Pensa em como, por exemplo, é um personagem que anda em super velocidade e esse personagem ele tem todo mundo de maneira lenta. Ele lida com todo mundo, é lento para ele. Todo mundo é devagar. Como é que não vai ser para ele trabalhar com as pessoas? Como é que o mundo para ele não é entediante? Eu não estou achando aqui agora, mas enfim, essa edição da terapia ela é realmente sensacional. É uma... Cara, se eu for pegar pela minha memória, achei, olha só, eu achei, olha aqui, ó, essa edição aqui. Se for pegar da minha memória, cara, não é só uma das melhores edições do Peter David no X Factor, é uma das melhores edições de títulos de equipe durante os anos 90. Ela realmente fica na memória. O Peter David, em 20 páginas, ele vai e trabalha muito bem cada um dos personagens e faz com que nós tenhamos outro olhar para eles. É realmente muito bom. A melhor edição da série, não vou ficar falando muito mais, lê que você vai curtir. O Peter David sabe construir muito bem personagens. E ele sabe tanto usar o legado cronológico, quanto criar novas camadas. A gente vê o Destrutor sendo bem trabalhado, como alguém que quer sair da sombra do irmão e não consegue, é inseguro por isso. A Polaris, a Remy, que é a Lupina.
Cara, eu acho que tem um destaque muito grande pro Mercúrio, pro Homem Múltiplo e pro Guido. Eu gosto muito do Guido, que é o Fortão, esse personagem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse personagem aqui. E o Peter David também é muito criativo no uso dos poderes dos mutantes, principalmente nos do Homem Múltiplo. Eles são muito bem usados, assim. Inclusive tem a ideia de o Homem Múltiplo, ele consegue se multiplicar, né? Criar cópias dele. Tem a ideia de uma cópia que se rebela, que quer ser um indivíduo e por isso trai a equipe, é muito legal. Bom, nós temos também histórias que têm uma pegada geopolítica. Por exemplo, uma situação com refugiados de uma nação que escravizava mutantes, que era Genosha, que nessa época já não estava mais escravizando, mas os refugiados não sabiam. Bom, vão levar eles de volta para lá. Há também uma situação de intervenção em outro país, que no caso é Genosha. E o Peter David constrói tudo isso muito bem. As piores edições são as edições ligadas aos crossovers X da época, como por exemplo Canção do Carrasco e Atração Fatal. A edição de Atração Fatal não é do Peter David. Ela é de outros autores, é do DeMatteis e acho que do Scott Lobdell, e é bem inferior, mas ela serve para fechar um gancho, né, para fechar uma ideia que o Peter David tinha deixado. Enfim, né, os crossovers realmente eles impactavam no dia a dia dos títulos. Dá para ver que o Peter David ele tenta manter algumas coisas, mas é difícil. Tanto que, fora dos crossovers, esse título aqui é bem independente, tá? Dá para ler de boa sem estar lendo as outras coisas. Há uma exceção, que é uma consequência, que é a consequência do vírus legado. Mas ainda assim, mesmo sem saber da ideia do vírus legado, dá para entender bem a história aqui. Essa equipe do X-Factor é a equipe que eu tive contato lá nos anos 90. Quando eu lia quadrinho lá nos anos 90, tenho que admitir que os títulos mutantes eram os títulos que eu olhava, às vezes com menos carinho, os que eu olhava menos, assim. Mas eu lia. E, cara, relendo isso aqui agora, algumas histórias eu já tinha lido, outras não, mas tendo contato com isso agora, eu gostei bem mais. É bem possível que esse aqui seja o melhor título mutante dos anos 90. Não me surpreenderia. Na verdade, dada a minha memória, esse é o melhor título. Os desenhos têm essa pegada nos 90, mas fora dos crossovers, eles não são tão acentuados assim, naquela angulação toda. Nos crossovers a coisa é um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu pego algum crossover aqui para mostrar para vocês. Mas fora dos crossovers a coisa tá num momento de transição. Eu gostei bastante, assim, funcionam bem, não chamam atenção para si, mas dão conta do recado. E só para encerrar, esse é um ótimo momento para quem gosta do Peter David. Estou pensando até fazer um vídeo sobre isso. Olha só o que está saindo do cara. X-Factor está saindo. Hulk está saindo, saiu o primeiro ônibus. Aranha 2099 está indo para o terceiro encadernado. A Supergirl está indo para o segundo encadernado. Enfim, muita coisa boa de um autor que marcou a história da Marvel. Peter David é muito bom. Inclusive, as últimas notícias sobre ele não eram muito legais. Assim, ele estava internado, estava doente, não tinha dinheiro para pagar o seu tratamento. O cara criou tanta coisa para Marvel, né? Muito injusto isso. A gente até fez na época um pouco de divulgação aqui, né? A partir do que outros sites fizeram, a gente repercutiu aqui no Ministério. Mas, cara, é um gigante. É um cara que marcou muito, é muito habilidoso. Vou ver se eu faço um vídeo sobre ele em breve pra gente trocar ideia aqui. Enfim, minha gente, é isso. Falei aí do X-Factor Omnibus de Peter David. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar aquilo que você já sabe. Lembrar do link da Amazon. Vou deixar o link para o Omnibus do X-Factor, caso alguém tenha interesse. Mas se você for fazer qualquer compra, qualquer coisa que você for comprar na Amazon, se você entrar pelo link do Ministério, você não precisa fazer nada, não vai fazer diferença nenhuma para você. Mas se você entrar pelo link do Ministério, você ajuda demais o canal. A gente ganha uma espécie de comissãozinha que dá o sustento material, que faz isso aqui continuar rodando para vocês, com cada vez mais melhores vídeos. Enfim, minha gente, você gosta do X-Factor do Peter David? Bota nos comentários aí, ansioso para os próximos ônibus. Bom, é isso. Bom, curte, comenta, compartilha. Paro por aqui, forte abraço, até o próximo vídeo.